Zé Antônio, hoje 30 anos do Tetra, e até vou escrever sobre isso na minha próxima coluna aí na Grande Área, e foi muito bacana, né? 30 anos, como o tempo passa rápido, todos nós acompanhamos aquela final contra a Itália, né? Ah, sim, Beto, uma Copa marcante, né? O futebol não era encantador, né, Beto? Mas era uma seleção, né, que jogava firme, né, Beto? Marcava bastante, tinha o Dunga ali no meio de campo, que não deixava também ninguém, aquele capitão, né, Beto, que cobrava de todo mundo em campo ali, uma participação maior, ou seja, foi aquela Copa conquistada na raça, né, Beto? Aliás, a primeira Copa do Mundo decidida nas penalidades máximas, né? Vamos lembrar que o jogo terminou empatado, né, Beto? 0-0 na prorrogação também, e depois nos pênaltis a gente acabou sendo campeão com defesas aí do Tafarel e com aquele pênalti que o Baggio isolou, né, Beto? Chutou por cima do travessão e ali o brasileiro pôde comemorar o tetracampeonato da seleção brasileira. Você sabe que eu vou colocar na coluna, eu acompanhei uma longa entrevista concedida pelo Branco ao CBN Esportes nesse domingo, e foi muito interessante que ele contou alguns detalhes e tal, mas os próprios jogadores rechaçam essa identidade que foi colocada por vários torcedores, que era uma seleção burocrática, né? Mas ele começou a pontuar os jogadores, a função tática de cada um deles e a preocupação do Parreira exatamente em não levar gols. E assim o Brasil conquistou o campeonato. Dá para enxergar por esse lado também? Claro que sim, claro que sim. A gente levou poucos gols naquela Copa, né, Beto? Estreou com vitória, né, contra a Rússia sem tomar gols, depois contra Camarões também jogou bem, depois teve aquele empate com a Suécia, né, no terceiro. Isso tudo tô lembrando de cabeça, mesmo. Aquele empate em 1-1 com a Suécia, né? Aí o Brasil classificou e foi avançando na Copa, jogando aquele futebol assim firme, como eu falei para você. Mas é lógico, Beto, era um futebol, vamos dizer, um pouco burocrático, mas tinha grandes jogadores, né? Você não pode contestar um Bebeto, né, Beto, que fez uma dupla ali com o Romário. A gente tinha o Zinho e o Mazinho, né, Beto? Dois bons jogadores, né? Você não pode também negar que a gente tinha qualidade técnica. Tinha também o Leonardo na lateral esquerda, um grande jogador, né, Beto? Mas que acabou sendo expulso e depois suspenso e não jogou mais a Copa por causa de uma cotovelada naquele jogo contra os Estados Unidos. Era um lateral assim habilidoso e depois acabou dando lugar para o Branco, que foi decisivo também, né, Beto? Ao cobrar aquela falta contra a Holanda nos 3-2 aí na semifinal. Então, na semifinal não, nas quartas de final. Então foi realmente, Beto, assim, um time que tinha muitos jogadores talentosos, né? A gente não pode negar isso, né? Um grande goleiro, né, Beto? Tafarel é considerado até hoje um dos melhores, se não for o melhor aí, goleiro, com atuações assim muito importantes, né, para o Brasil chegar a essa conquista, né? Tanto na fase inicial como também na fase decisiva ele foi muito bem, né, Beto? Então primeiro, né? As laterais também muito bons jogadores, né, Beto? O Jorginho e o Cafu ali na lateral direita, como eu falei, o Branco e o Leonardo. Então a gente tinha um time ali que era cascudo, né, Beto? Não era aquele time bobo, né? É um time que sabia jogar e tinha ali o Parreira, o Zagallo na comissão técnica. Então eu acho que o Brasil acabou merecendo realmente aquela conquista porque foi a melhor seleção da Copa de 94. Eu tô colocando aí fiz uma postagem agora de pouco. Existe a CBF, claro, que está fazendo uma homenagem, né? É a fotografia do time tetracampeão, né? Com vários craques aí. E interessante, porque eu estou falando desse negócio do Branco, porque, na verdade, houve a expulsão. Nas oitavas de final, o Brasil jogou com os Estados Unidos, foi no 4 de julho, isso me lembro muito bem, que Exatamente. foi na data da independência, Aniversário, né? aniversário da sua mamãe também, né, Beto? Exatamente, exatamente. É, bem lembrado. E aí o Leonardo foi expulso, aí no outro jogo o Branco entrou, num jogo eletrizante contra a Holanda, um jogo dificílimo, Isso. né? E aquele chute de falta que acabou sacramentando a vitória brasileira por 3-2 e depois a semifinal foi contra a Suécia, né, Zé? Foi contra a Contra a Suécia, Suécia. 1-0, gol do Romário, Beto de cabeça.
Aí eu me lembro bem. Tudo isso eu não estou vendo, não, eu estou lembrando mesmo. Que É. foi ali um cruzamento, né, da direita e ele cumprimentou assim pro gol, baixinho que ele era, mesmo assim fez um gol de cabeça naquele jogo, que foi muito complicado. A Suécia também fez uma ótima Copa, né, Beto? Tanto é que chegou na semifinal, mas o Brasil ganhou aquele jogo e chegou para a final contra a Itália, né? Numa disputa bem equilibrada mesmo. Tanto é que o placar ficou zerado aí durante toda a partida, né, Beto? Realmente a Itália também tinha um ótimo time. Acho que ela eliminou a Bulgária na época, que tinha uma seleção muito forte também. Então foi sim uma final justa, né? As duas melhores seleções chegaram. Tá certo. Então, parabéns aos nossos tetracampeões. E vamos lá, hoje um dia de muitas homenagens aí a essa conquista.